Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula hoje. Nós vamos falar sobre globalização. Lembrando que a gente já iniciou esta aula, né? Na aula do dia 15/4, aonde nós passamos a introdução de um texto no site do Brasil Escola, com os outros vídeos para a gente estar aí possibilitando o entendimento de globalização para vocês. Nós vamos fazer aqui alguns apontamentos sobre a globalização e depois, no segundo momento da aula, a gente vai fazer a devolutiva das questões que a gente tinha passado na atividade, ok? Vamos lá. Bom, globalização é um tema muito atual, é um tema aí muito visado em concursos, Enem, vestibulares. Então, digamos que é um tema bem atual. Por que estudarmos globalização? A globalização ela é um processo que ocorreu após o período da Guerra Fria, em que proporcionou mudanças políticas e econômicas muito importantes. Essas mudanças elas foram fundamentais para quê? Para a consolidação do capitalismo. Digamos que vai surgir aí uma nova ordem mundial. E esse tempo dessa nova ordem mundial, nós vamos ter então um enraizamento com muita força do sistema capitalista. Então, aqueles dois sistemas que entraram em colapso, né, socialismo, comunismo, com o fim da Guerra Fria, né, nós vamos ter agora esse novo período chamado globalização. Vamos entender então por que globalização. Olha só, essa globalização em suas origens, ela ocorre exatamente nesse contexto, né? Após aí a Guerra Fria, né? Nos anos de 1980, final dos anos da década de 1980, nós vamos ter, como eu já comentei, o colapso do socialismo no mundo, né? Vários países, como por exemplo a União Soviética, né? Países do leste europeu, que eram países que tinham aí fortalecido o sistema socialista e a prática do comunismo, esses países eles vão se abrir aos poucos, né, ao sistema capitalista. Então, a partir desse momento, esse novo processo econômico ele vai promover mudanças que não ocorreram só ao nível econômico, mas foram mudanças que se enraizaram principalmente no ramo da política, também no ramo social e também na cultura. Então, olha só, vamos conceituar a globalização. Nós podemos dizer que globalização é um processo, né? Foi um fenômeno ou um processo econômico, político, social e cultural que vai promover, que promoveu, ainda promove, né? Uma integração entre os países e as pessoas do mundo inteiro. Esse processo de integração, ela atuou a nível econômico, a nível político, social e também cultural. Digamos que aquela ideia que a gente ouve falar muito de conceito de aldeia global, ele se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando. Porque quando eu falo em aldeia global, a palavra aldeia, ela lembra o quê? Um espaço, mas um espaço pequeno. Mas quando eu me refiro a uma aldeia global, eu estou falando de um espaço onde ocorre uma grande integração a nível mundial. Então, essa integração, ela ocorre a nível econômico, a nível político, social e cultural. Então, criou-se verdadeiras conexões, relações políticas, relações econômicas, né, e
culturais dentro desse espaço que ficou entendido como um espaço pequeno. Nós não tínhamos mais barreiras, né, econômicas, não tínhamos mais barreiras, deixaram de ter barreiras econômicas, barreiras políticas, como, por exemplo, a integração entre capitalismo e socialismo, né? Países que não se davam as mãos, países que não faziam trocas políticas, econômicas. Então, todas essas barreiras elas foram, né, dadas como mortas. Então, essa aldeia global, ela compõe aí um novo panorama mundial, aonde há essa rede de integração, essa rede de conexões a nível político, a nível econômico, a nível cultural e social. Bom, como a gente falou, essas origens, né, elas vão ocorrer, a origem dessa globalização, ela vai ocorrer lá no final do século XX, a partir principalmente no início dos anos da década de 1990, né, onde ocorre lá em 1989, nós tivemos o quê? A queda do Muro de Berlim na Alemanha, que representou o fim, né, do socialismo, que representou o fim da Guerra Fria. Então, a partir desse momento, foi-se entendido pelos historiadores, pelos geógrafos, né, pelos sociólogos, pelos pensadores, que vai ocorrer uma nova panorama mundial, uma nova ordem mundial. Nessa nova ordem mundial, nós não tivemos divisões. Pelo contrário, houve uma integração, houve uma união. Esse mundo que era totalmente dividido e grande, ele se integra dentro de relações políticas, econômicas, culturais e sociais, daí onde tivemos essa ideia de aldeia. Então nós temos então um conceito, né, já, e temos aí esse contexto histórico a partir dos anos do início da década de 1990. Essa globalização, ela se desenvolveu nesse contexto devido também a alguns fatores que já estavam acontecendo. Um fator principal que vai ajudar nesse desenvolvimento da globalização é a terceira revolução industrial. Vocês assistiram o vídeo, né, que eu postei o link lá para vocês na atividade. A terceira revolução industrial, que vai começar exatamente ter o seu grande boom, digamos assim. O que é um boom? É uma explosão, uma coisa que acontece com grandes repercussões, também aí no final do século XX, a partir da década de 50, por aí. Início da Guerra Fria. Mas ela vai se fortalecer principalmente no início do século XX. Bom, o que foi, na verdade, essa terceira revolução industrial? Ela é marcada por um grande desenvolvimento da questão de fatores como a energia, né, energia elétrica, né, eletrônica, né, o uso da petroquímica, né, da cibernética, da bioquímica e da aeroespacial. Então, digamos que nós vamos ter aí uma verdadeira revolução. Transformações em todos esses elementos. Então, as fontes de energias utilizadas vão passar agora a ser utilizadas pelo petróleo, né, vão se debruçar na produção de vários outros produtos, como, por exemplo, né, o óleo diesel, né, combustível, a borracha, a industrialização da borracha, né, do asfalto, e todos esses derivados do petróleo. Nós vamos ter também o grande boom da eletrônica, né, o surgimento aí, né, de uma grande produção e surgimento de indústrias também voltadas para o fábrico de produtos eletrônicos, né, computadores, né, materiais elétricos, produtos eletroeletrônicos. Então, vai haver um grande boom da eletrônica.
em vários aparelhos domésticos também vão surgir aí nesse contexto, né? Televisões mais especializadas, micro-ondas, né? Uma série de aparelhos que vão utilizar a fonte de energia eletrônica. Vamos lembrar também que essa terceira revolução industrial, ela vai exatamente proporcionar um avanço nos sistemas de informações. Nós podemos dizer, então, que é uma mudança científica informatizada. Nós vamos ver o surgimento dos computadores, nós vamos ver depois o surgimento da internet, né? A criação, né, de banco de dados e ao mesmo tempo essa transmissão desses dados, né? Toda essa estruturação desses dados. Nós vamos ter também um grande crescimento do sistema de aviação, né? Empresas aéreas vão passar agora a ter a possibilidade de ir para vários lugares, né? Construir aviões superpotentes com capacidade de carregar muitas pessoas e ir para várias regiões do mundo. Nós vamos ter aí um pouco mais avançado a questão também dos satélites, né? Na Guerra Fria já se construíram alguns satélites, né? Esses satélites que começaram a surgir pelo uso de um GPS, né? Um GPS que era um pequeno satélite de início. Esses satélites eles vão passar o quê? A produzir grandes informações a nível mundial. Esses satélites eles vão atuar na rede de comunicações, de transmissões. E lógico que esses satélites também vai atuar nessa questão, né, da redução das distâncias, né? Navios e aviões que antes tinham toda uma dificuldade nesse sentido de latitude, longitude e altitude, né? Esses GPS, agora esses satélites, eles vão reduzir essas distâncias, eles vão promover aí, num nível eletrônico, né, uma série de mapeamentos encurtando essas distâncias e facilitando a chegada até essas distâncias, até esses pontos. Então, a aviação, por meio aí desses controles aéreos, né, e de satélites também, vai surgir aí nesse contexto. Nós vamos destacar também o forte crescimento da robótica, a criação de robôs, né? A grande industrialização de máquinas, de produtos de maquinário sendo, né, construído nesses países mais ricos e sendo importados para outros países. A criação do surgimento da cibernética. O que é a cibernética? A cibernética ela é uma ciência. Então ela é uma ciência que regula controle de conhecimentos. Digamos que uma regulação de dados, tanto os dados físicos naturais como os dados mecânicos. Então, digamos que a cibernética ela vai ser importante aqui porque ela vai influenciar na questão da produção de banco de dados, mapeamento de dados, que vai atuar através da eletrônica, principalmente na questão dos computadores, de transmissão de informações e por aí vai. Então a cibernética vai ser muito importante aqui. Outro ponto importante vai ser também a criação de grandes indústrias, né, multinacionais e transnacionais. Essas indústrias que vão estar aqui agora utilizando, trabalhando através da fabricação de várias máquinas, né, de aparelhos eletrônicos, utilizando aí também da cibernética, essas indústrias vão produzir muito e vão buscar em outros países, né, a questão do consumo, de vender suas mercadorias. E nós vamos ter destaque aqui também a questão o ponto da bioquímica. Então, o que é a bioquímica? É um ramo dentro da biologia que estuda a reação de seres vivos a partir do seu envolvimento com certos produtos químicos. A reação dos seres vivos sobre a atuação da química. Então, por exemplo, a bioquímica ela é muito importante hoje nessa questão da fabricação de remédios, né, de produtos da área da estética,
Um exemplo, por exemplo, na área da fabricação dos combustíveis, por exemplo, quando eu pego a cana, né, a cana de açúcar, que é um produto natural da natureza, né, e transforma ela em álcool, eu estou utilizando aí dos conhecimentos da bioquímica, porque eu vou pegar um produto natural, eu vou colocar ele sobre um processo químico, vou observar esse processo químico e vai haver toda uma experimentação que vai chegar ao quê? A fabricação do álcool. Então a bioquímica vai estar também aí nesse contexto. Então, a terceira revolução industrial, ela vai provocar um avanço na questão do aproveitamento do petróleo, da utilização em massa da energia elétrica, de aparelhos eletrônicos, um avanço também nas telecomunicações, o surgimento aí dos computadores, da internet, dos celulares, né? A questão da cibernética, a construção de banco de dados, né? Máquinas. Então, isso aí vai influenciar na globalização. Por quê? Esse mundo globalizado agora, aonde não tem mais barreiras, né, políticas, barreiras econômicas, ele vai ser integrado através disso. Esses fatores, esses elementos aí da revolução, da terceira revolução industrial, vão promover um fortalecimento dessa globalização. E é aí que a globalização vai atuar. Por quê? Esses países, eles vão querer agora promover políticas e relações econômicas se integrando, se conectando. Então, um país rico, que ele tem lá grande produção de produtos, de maquinários, produtos eletrônicos, né? Produtos na área de voltados para a tecnologia. Esses países vão buscavam parceria com outros países para consumir os seus produtos. Então, a globalização ela vai se desenvolver nesse sentido. Esses países, eles agora não vão ver mais barreiras nem políticas e econômicas. Eles vão criar conexões exatamente para que essa nova ordem pautada nesse capitalismo globalizado, né, nesse capitalismo fortalecido por todos esses elementos aí que a gente viu na terceira revolução industrial. Esses países vão buscar meios, políticas e estratégias para firmar essas conexões. Um exemplo de atuação política da globalização na economia, que foram estratégias que esses países fizeram, por exemplo, foram a criação dos blocos econômicos. Então nós temos aí os blocos econômicos como, né, a União Europeia, né, união de vários países europeus que vai surgir exatamente nesse contexto a partir dos anos 90. Nós vamos ter o Mercosul, que é o mercado comum dos países, né, sul-americanos. O Brasil faz parte, a Argentina, outros aí. Nós tivemos a NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio dos Países da América do Norte, no qual os Estados Unidos e o Canadá lideram, né? Nós tivemos também a APEC, que são países da Ásia, banhada pelo Oceano Pacífico, né? Os países pacífico-asiáticos, que formaram também um bloco econômico. Nós tivemos também a Ásia, que é os países do Sudeste Asiático. Esses blocos econômicos foram grupos criados por esses países, aonde o principal objetivo desses países era o quê? Firmar relações de mercado, né? Fixar uma unificação de políticas econômicas, uma adequação a esse novo sistema. Então, criaram políticas econômicas com o objetivo de melhorar essas ligações. Criaram maneira de vender e trocar mercadorias. Criaram políticas, né, e sistemas econômicos
de trocas de capitais, de financiamentos e obtenção de capitais, importação e exportações, criaram também uma política aduaneira, ou seja, taxas de importações menos altas, né? Mais baratas para países que pertenciam àquele grupo. Criaram uma moeda unificada, como por exemplo o euro, né, da União Europeia. É um exemplo aí. Então, o principal objetivo desses blocos econômicos era formar, né, relações econômicas, serviços, troca de serviços, né, fluxo de mercadorias, né, oferecer mão de obra, oferecer serviços. Então, através desses blocos econômicos, esses países estavam aí se interagindo de forma política e econômica e estavam ao mesmo tempo reduzindo todas as barreiras, né, que podiam existir para o sistema capitalista. Então, a partir disso aí, o capitalismo se consolidou. O que é consolidar? Ele vai se fortalecer, né? Digamos que políticas de mercado eram aí, né, viabilizadas para a obtenção do lucro, dos melhores relacionamentos políticos, de diplomacia, né, de venda de mercadorias, de importações. Então, o objetivo era estar conectado a esse sistema. E essa globalização, ela não vai atuar também apenas na questão econômica e política. Ela vai estar também na questão a nível cultural, né? Com o avanço do sistema aéreo, né? Com o avanço das telecomunicações, nós vamos ter toda uma troca aí de culturas, né? Informações de um país, a questão de poucos minutos, né? Já estavam em todos dispostos nas redes, já estão todos dispostos nas redes sociais, né? Viagens, turismo, né? Informação, banco de dados, sites, todos voltados para, né, informações. Então, a cultura, ela deixou de ser mais uma cultura fechada. E através da globalização nós tivemos aí uma abertura cultural. Ok? Bom, então vocês viram então né, puderam perceber que alguns apontamentos sobre a globalização, né, as origens, conceito, né, o contexto que vai surgir essa globalização, desenvolvimento e essa ideia de aldeia global. Bom, nós agora vamos passar para o segundo momento, que é a devolutiva dessa atividade do dia 15. Bom, na questão número 1, que foi sobre aquele texto, né, do Brasil Escola, sobre globalização, a gente pediu para vocês pontuar aí origens, contexto histórico e o conceito de modo geral. Bom, as origens, né, nós vamos ter aí no início, né, da segunda metade do século XX, principalmente no contexto das décadas dos anos 1990, nós vamos ter esse processo, né, de integração econômica, mundialização da economia e da política numa rede única. Então, as origens da globalização, ela ocorre pós a Guerra Fria, né, no início da década de 90 do século XX. Bom, o contexto histórico a gente está respondendo ao mesmo tempo, né? Vai ser depois da Guerra Fria, exatamente nessa década de 1990, dos anos de 1990. O conceito, né? O conceito de modo geral. Então a gente pode dizer que a globalização é um processo ou um fenômeno a nível global, onde ocorreu uma mundialização da economia e da política. Esse processo criou pontos em comum
a nível econômico, político e mundial. Então, a gente pode dizer que essa globalização foi um processo econômico, político, social e cultural que estabeleceu uma integração entre os países e pessoas no mundo todo. E a gente vamos lembrar aqui então essa ideia de aldeia global, esse conceito de aldeia global que de modo geral pode também estar aí colaborando para responder essa questão. Então, a aldeia global que se encaixa, né, nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões, né, a nível mundial. Essas conexões são políticas, econômicas e culturais. A número 2, ainda, né, tem mais aqui ainda, os efeitos na economia. Bom, a globalização ela vai atuar na economia exatamente a partir de uma fusão de relações comerciais capitalistas. Os países vão buscar se adequar a essa nova ordem mundial capitalista através de programas políticos e econômicos voltados, né, para o fortalecimento dessas relações. Esses países vão buscar uma unificação, uma planificação da economia e da política. Esses países, né, que vão ser os países mais desenvolvidos, eles se unem para efetivar esse processo para a formação de blocos econômicos. E esses blocos econômicos, como a gente já falou os exemplos, né, União Europeia, NAFTA, Mercosul, a APEC, né, a Ásia. Esses blocos econômicos se formaram com o intuito de firmar trocas econômicas, né, serviços, capitais, investimentos, fluxo de mercadorias. Então, o aumento do PIB aqui também era visado. Então, esses países que começaram a se integrar, né, a essas políticas econômicas, eles vão ser considerados países centrais, denominados países desenvolvidos, certo? Então, esses países vão estar integrados numa única rede econômica, que essa rede econômica tinha o principal objetivo o fortalecimento do capitalismo. Então, na economia, vai atualizar em todos esses sentidos que a gente pontuou aqui. Né? Criação de blocos econômicos, né? Criação de fluxo de mercadorias, prestação de serviço, investimentos de capitais, políticas aduaneiras, taxas de importações, né? Uma moeda única. Tudo isso vai ser a influência na economia, a atuação da globalização na economia. Aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo da globalização é a questão dessa mundialização da economia, né? Essa mundialização da economia ela vai trazer várias vantagens. Ela reduziu barreiras, né? Hoje, se você quiser ter um produto do Japão, você consegue ter ele pelo Correios, né? Você pode enviar um e-mail, você pode entrar aí no site e comprar determinado produto, né? O que é fabricado lá em outro país pode chegar até o nosso país, o que é produzido em nosso país pode ser comprado, pode ser levado para outro país, né? Você pode assistir hoje aqui a cerimônia do Oscar, exatamente transmitida no mesmo horário lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Você pode assistir aí o lançamento de uma música, por exemplo, aí da Beyoncé, né, diretamente pelo Spotify. Você pode ver um videoclipe de um cantor famoso, pelo YouTube, né? Então, essa globalização, ela trouxe essas vantagens, né? Ela reduziu as barreiras, em todos os sentidos. Agora, os aspectos negativos, as consequências dessa globalização, é que essa mundialização, ela vai promover várias consequências. Essa globalização, essa mundialização da economia, essa conexão, essa grande integração, ela vai
promover consequências. Nós vamos ter um aumento da divisão, né, do capital. Nós vamos ter países ricos e países pobres, como temos ainda, né? Essa divisão do capital significa que os países que se integraram bem nessa globalização são chamados países centrais, países desenvolvidos, e os países que não se integraram, que ainda têm dificuldades, que não estão integrados nessas redes econômicas, nessas políticas, nesses blocos econômicos, são os países chamados países periféricos ou, né, os países subdesenvolvidos. Então nós tivemos aí, né, uma nova divisão do capital a nível realmente de desenvolvimento. Nós vamos ter grande desigualdade social intensificada, países ricos, países pobres, países com mais tecnologias, países com grandes dificuldades, países que têm toda uma capacidade de investimento em tecnologias, em cibernética, em indústrias e outros não. Né? Outro ponto é o consumismo. Hoje, essa globalização proporcionou um grande consumismo. O principal objetivo de tudo isso, dessa redução de barreiras, de políticas, de mercados, é consumir. É ter o que o outro tem, é trazer do outro para cá, é levar o que tem daqui para lá. Então, é consumir. É o consumo. Você é bombardeado todo dia, a todo momento, seja no celular, seja no e-mail, seja num programa de televisão, a comprar, a possuir, a ver o que o outro tem, a ver uma novidade, um produto, uma roupa, um produto estético, ou várias outras coisas. Nós somos a todo tempo influenciados a consumir, a ter mais, a comprar, a ser e a possuir o que tem de bom e de melhor nesses outros países, né, mais desenvolvidos. Bom, nós vamos ter também aqui uma grande degradação do meio ambiente. Essa nova padronização da economia mundial, ela vai buscar, de qualquer forma, né, ter acesso a matérias-primas, a consumir e, ao mesmo tempo, a produzir e a vender. Então aí nós temos uma grande, né, degradação e exploração do meio ambiente, dos recursos naturais. Então o que é priorizado são as relações de mercado, é o lucro, é o consumo, é a produção. E o meio ambiente é deixado para trás. Né? Outro fator que eu pontuei aqui é relacionado à cultura. Nós vamos ter aí uma desagregação de culturas, uma perca de identidades, porque várias identidades, várias culturas tradicionais, como por exemplo povos primitivos da África, da Ásia, né? Essas culturas elas passam a sofrer um grande preconceito, porque essas civilizações elas passam a ser vistas como se elas fossem obrigadas a entrar nessa nova ordem, a se comportar de certa maneira. Né? Esse preconceito surgido a partir dessa ideia de que o ser humano tem que se adequar à tecnologia, ele tem que viver de acordo com a tecnologia, tem que consumir, ele tem que ser conforme o padrão. Então, muitos povos ainda tradicionais, que vivem de culturas tradicionais, como indígenas, como povos africanos ainda, de muitas tribos que vivem ainda, né, fechados, meio isolados, com culturas tradicionais, religiões, né, como, por exemplo, muitas culturas islâmicas ainda, povos que vivem ainda de maneira tradicional. Então, esses povos eles são vistos como povos inferiores, né, povos que estão perdidos e parados no tempo. Então, a questão cultural aí, vai haver essa perca da desvalorização da cultura, porque vamos ser obrigados, né, ou influenciados a perceber o outro como ele deveria ser, não como ele é. Ok?
Bom, na questão número 2, eu pedi para vocês pontuar, né, apontamentos sobre a terceira revolução industrial. Bom, então essa terceira revolução industrial, ela vai ser um boom, né, justamente voltados para o desenvolvimento, né, da eletrônica, o surgimento da produção eletrônica, né, da petroquímica, né, da aviação, da cibernética, né, aeroespacial e também da bioquímica. E essa terceira revolução industrial, ela vai promover todo aí um grande desenvolvimento científico, informacional, tecnológico e a nível também da comunicação. Então, já comentei para vocês, né, que todo desenvolvimento partido da eletrônica, como surgimento de computadores, né, celulares, vários aparelhos eletrônicos, né, atuação da cibernética também na construção de banco de dados, mapeamentos, né, atuando aí na questão da comunicação, da transmissão, né, a petroquímica na produção, exploração do petróleo e a transformação do petróleo e seus derivados, aviação, né, controlada aí por novas rotas de satélites que vão reduzir as distâncias, a cibernética, né, já falei, né, a bioquímica, né, o uso aí da biologia, transformando aí matéria-prima através de reações químicas, usando aí em questões de estética, né, de combustíveis, de vários produtos. Então, todos esses elementos aí, que vão surgir em grande escala, eles vão provocar um grande processo de industrialização, uma nova fase de industrialização que vai estar focada em todos esses elementos. E qual vai ser o resultado disso aí? Um grande fortalecimento do sistema capitalista. Então, os países mais ricos, países centrais, eles vão procurar trabalhar em cima dessas indústrias voltadas para esses elementos, e aí, né, vão procurar vender essas mercadorias, vão procurar importar essas mercadorias, oferecer grande fluxo dessas mercadorias, e aí esses países estabelecendo aí, né, os blocos econômicos e toda uma série de políticas econômicas voltadas exatamente nesse sentido. Então, vocês ver aí no caderno de vocês, né, o que vocês pontuaram aí sobre a terceira revolução industrial. E na medida do possível, né, se for preciso, faz aí, né, uma complementação, ou, né, ouvindo aqui os apontamentos. A questão número 3, eu pedi para vocês fazer no caderno, com as próprias palavras, né, com base nas aulas e nos vídeos, com base nos vídeos, né, no texto, nessa aula, uma definição sobre globalização e como ela funciona e como ela atua. Eu vou deixar indicado aqui também, na página que eu vou postar aqui, essa terceira questão, vocês vão estar respondendo ela no fórum que eu vou criar, que já está criado lá no GR8, para a sala de vocês. Então, vai ter lá o fórum, então vai ser uma maneira de interagir essas respostas, né, nesse fórum, uma maneira de participar. Então, vocês vão postar a resposta de vocês lá no fórum, eu vou estar olhando, conversando com vocês. E para a gente entender aí, né, o que vocês conseguiram, para a gente perceber o que vocês conseguiram entender sobre globalização, sobre a terceira revolução industrial, qual que é o seu conceito, de acordo com suas próprias palavras e com o estudo, né, realizado sobre globalização. Como que você define a globalização? Então é isso, pessoal. Então espero ter ajudado aí na devolutiva, espero ter colaborado com meus apontamentos sobre globalização. E lá no site também, e lá no fórum também, ele vai estar aberto para dúvidas, tá?
dúvidas, se exponha lá a sua dúvida. Ah, professor, eu estou com dúvida nisso ou naquilo. Vamos expor lá que a gente vai estar respondendo. Sugestões também e também críticas, ok? Bom, então por hoje é só. Então, até a próxima aula, ok? Bom, pessoal, por último, eu fiz aqui para vocês, com muito carinho, os meus dons artísticos, né? Um mapinha mental, desenhando a globalização. Bom, é claro que eu sei que vocês não vão rir de mim, né? Que vocês vão achar muito lindo, desde já eu agradeço. Mas vamos lá. Vamos fazer um mapinha mental aqui representando essa globalização. Olha só que bonitinho. Olha só, a globalização, ela é essa árvore grande, é toda frondosa, grande, né? Bastante galhos, folhas, frutos grandes. Bom, quais são as raízes dessa globalização? Primeiramente, a primeira raizinha lá, né? A gente teve lá, terceira revolução industrial, que é um fator que vai impulsionar essa globalização. O que que essa raiz, que essa terceira revolução industrial proporcionou? Grandes indústrias multinacionais, né? Produção em massa. Toda essa revolução industrial vai proporcionar o surgimento dessas grandes indústrias. Então essas indústrias que surgiram a partir aí, né, da petroquímica, da robótica, da cibernética, da eletrônica, né, das tecnologias de informação, essas indústrias vão se transformar em poderosas indústrias, que vão ser as multinacionais. Essas multinacionais, através de políticas econômicas, elas vão se infiltrar em outros países, levando mercadorias, buscando mão de obra, promovendo serviços, mas ao mesmo tempo também buscando capitais, consumo, né? Então, a terceira revolução industrial, que vai praticamente empurrar esse processo de globalização. Por quê? É a partir de todas essas transformações que vão promover um grande crescimento da economia, um salto econômico. E aí, o grande objetivo desses países que tinham essas grandes indústrias era o que? Integrar essas economias, buscar maneiras e políticas de se conectarem, não ter barreiras, não ter empecilhos, certo? E aí, tecnologia de informação, né? Dados, comunicações, né? Todos sendo passados, transmitidos e trocados numa grande rede, né? Produção em massa. Então, essa produção em massa vai visar o quê? O capital. Então, uma outra raizinha aí, mundialização do capitalismo, né? Essa mundialização, essa nova ordem, né? Onde as economias, as políticas, a cultura está toda integrada e conectada, ela vai promover o quê? A mundialização do capitalismo. Nós não temos mais barreiras, né? Nós não temos mais sistemas políticos que vão recusar certas ideias econômicas, né? Então, essa mundialização da economia, do capitalismo, ela vai promover o quê? Uma economia, políticas e economias integrada. Então, nós podemos entender que a terceira revolução industrial e a mundialização do capitalismo, eles promoveram aí, né, o processo da globalização, da formação dessa aldeia global conectada de maneira política, de maneira econômica, de maneira cultural.
Essa globalização, ela é uma árvore grande, ela tem muitos frutos, frutos bons. O primeiro fruto lá em cima, né? Qual o fruto que nós colhemos dessa globalização? Redução das barreiras econômicas e políticas. O ideal do capitalismo é o comércio liberal, a economia livre, sem restrições de mercado, sem empecilhos, né? Então, redução de taxas alfandegárias, criação de blocos econômicos, fluxo de mercadorias, de produtos, né? Oferecimento de serviços de mão de obra, tudo isso são elementos aí que fazem parte dessa redução das barreiras econômicas e políticas. Um outro fruto aí, integração dos países. Esses países estão integrados aí numa aldeia global. Aldeia significando aí um pequeno espaço, mas ao mesmo tempo global, porque todos os países buscam se integrar, se conectar nessa rede de políticas e econômicas. Quem não estiver integrado, não estiver conectado, vai sofrer as consequências, né? Países à parte, culturas à parte, subdesenvolvimento, né? Atraso industrial, atraso econômico. Um outro fruto, desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e econômico. Os países centrais, que são chamados, né, os países que aderiram aí essas conexões, essa integração, estão integrados nesses blocos econômicos, países que possuem essas grandes empresas multinacionais, né, são países que passaram por grande desenvolvimento industrial, econômico, países que têm grande capacidade potencial para produção de tecnologias, né, investimentos científicos, são outros frutos aí colhidos da globalização. Por último, eu coloquei um fruto bem pequenininho aí, ele está começando aí a ficar escuro, né? Ficar podre aí, bem xoxinho, murchinho. É o fruto pequenininho que é o subdesenvolvimento, desigualdades. Então, como nós já falamos, a globalização ela trouxe consequências, né? Culturas e países que não estão integrados nessas políticas, nessa economia, nessa rede, né, são considerados e acabam sofrendo grandes consequências, como subdesenvolvimento, o atraso industrial, né, falta de produtos, falta de tecnologia, ciência muito precária, né, o subdesenvolvimento de modo em geral. E desigualdades, né? Nós temos aí, então, a promoção de grande desigualdade social, onde nós temos países ricos, que são os países centrais, e os países periféricos, países pobres, países subdesenvolvidos, que ainda temos até hoje, né? Essa desigualdade também promove uma grande desvalorização da cultura, né, onde, né, culturas tradicionais, culturas e identidades que não se integram, que não se encaixam nesse estereótipo mundial, nessa padronização econômica, né, sofrem vários preconceitos, né, sofrem injustiça. Nós temos como exemplo aí, né, a grande política que o Donald Trump instalou nos Estados Unidos, né, de controle de imigração, né, principalmente de povos árabes, né? Então, isso aí é um exemplo de como essa globalização que frisa muito o lado do desenvolvimento, do capitalismo, ela acaba excluindo outras culturas, outras identidades, que acabam sendo injustiçadas, né, e taxadas como desiguais, diferentes do sistema. E aí a gente também tem, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, a grande
desvalorização do meio ambiente, né? A degradação do meio ambiente, grande exploração dos recursos naturais, degradação do meio ambiente, né? Das florestas, né? Das águas, né? Dos minerais, sem se preocupar que muitos minérios eles não são, né? Como dizem, eles já estão escassos, né? Como petróleo, por exemplo. O petróleo, ele é uma matéria-prima não renovável, né? O petróleo ele pode acabar a qualquer hora. Então, a água está ficando cada vez mais escassa, né? Várias outras matérias-primas que estão aí sofrendo consequências pela degradação do meio ambiente, ok? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, das nossas devolutivas e do meu mapinha mental, que ficou lindo, ok? Um abração para vocês, até a próxima aula.